Ótima tarde, começamos então a Agricultura BR, plantio oficial da soja, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, no Paraguai e no Brasil, pela Nel TV, TV por assinatura, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você também nos acompanha pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, e a partir deste momento, ao vivo também, sinal aberto no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada. Sejam todos bem-vindos, hoje um dia muito especial, tenho convidados muito especiais aqui, porque hoje é o dia do plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul. Então, um a um, eu vou apresentando aqui os meus convidados. Temos aqui o anfitrião da casa, podemos dizer assim, André Dobasti, presidente da ProSoja MS conosco, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que está aqui também para participar desse grande evento aqui no Agricultura BR, pelo Canal do Boi. Também Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura do estado de Mato Grosso do Sul. Jaime Verruc, secretário de Estado, também um dos nossos convidados. Eduardo Riedel, também secretário. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Temos também uma grande plateia aqui no dia de hoje, nesta edição de Agricultura BR. E eu já começo o programa falando um pouco a respeito do Mato Grosso do Sul, dos resultados de campanha e principalmente como que isso tem trazido, André Dobasti, um desenvolvimento importante para o Estado, para o Mato Grosso do Sul. É uma base muito importante no que se diz respeito à matriz econômica, e eu quero saber da sua avaliação deste momento, o que você tem esperado para essa nova safra, e principalmente uma avaliação de como a sojicultura do sul-mato-grossense tem trabalhado. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde, muito obrigado, saudações a todos aí. Para a gente uma satisfação imensa poder fazer um lançamento e aqui de forma física, né? Não seria diferente se a gente não tivesse no estado campeão em vacinação aí, mostrando que a gente pode sim superar toda essa situação de pandemia. E com grandes expectativas para essa safra de soja que a gente precisa realmente produzir, Mato Grosso do Sul, um estado aí que tem sua base agropecuária, toda a sua economia, então estamos bastante otimistas para essa nova safra que se inicia e temos aí uma grande esperança nos nossos produtores que vão realmente colocar a semente a campo da melhor forma possível para a gente ter um recorde de safra esse ano. E a gente tem todo o aparato de pesquisa, todo o aparato de defesa sanitária, todo o incentivo de governo. Resta a gente rezar para que as chuvas nos abençoem e fazer o que a gente mais sabe fazer na vida, que é cultivar uma nova safra. Muito obrigado, a presença de todos aí. André, só mais uma questão. Você falou a respeito da pesquisa, e tem muita tecnologia, tem os fatores ligados à comercialização e toda uma ação que a ProSoja MS tem feito junto a esses produtores. Qual que é o seu aspecto que você destaca dentro deste cenário? Muito bom, Fabiano. A gente sempre procura dizer para o produtor que a comercialização ela deve ser feita de acordo com o custo de produção. É muito importante que o produtor amarre a sua comercialização a seu custo para que ele depois não seja surpreendido por preços que não condizem com o custo de produção. Inclusive, nós temos no nosso site uma calculadora não só do custo de produção, onde o produtor pode acessar e imputar os dados do seu próprio sistema. Nós também temos um acompanhamento da comercialização sul-mato-grossense com o preço oferecido nos principais balcões do estado, onde o produtor pode fazer o cálculo do preço médio da soja, né, e do milho, levando em consideração toda a variação de preço que ocorreu aí ao longo de um ano de comercialização da safra. Falo agora com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um prazer tê-lo aqui no Canal do Boi. E, governador, o estado de Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar no que se diz respeito a desenvolvimento setorial. Esses aspectos que o André acabou de destacar aqui conosco, relacionados à soja, a milho, mas tem outros que são importantíssimos, como a sustentabilidade, como que os setores eles acabam tendo essa convergência. E eu quero saber do senhor, qual que é a sua avaliação, como é que o senhor enxerga esse momento para o estado que o senhor governa? Boa tarde, seja bem-vindo. Cumprimentar você, Fabiana, a todos que estão conosco, André da ProSoja, Marcelo Bertoni,
FamaSul, em nome deles, todo o setor produtivo, saudar os secretários aqui, secretário Jaime, Eduardo, e todos que estão conosco aqui, nos assistindo e participando aqui presencialmente. A gente fica muito contente com a evolução, né, do Mato Grosso do Sul nos últimos anos, principalmente nesses últimos 6 anos, um crescimento grande da área plantada, calcado a novas tecnologias, a inovação, a sustentabilidade, um programa que vem junto com essa expansão da área plantada em praticamente todas as regiões, crescendo a diversificação, né, da agricultura, tecnificando mais. Isso é fruto de uma parceria muito grande que nós temos realizado com a ProSoja, com a Fundação Chapadão, com a Fundação MS, com a Embrapa, com os órgãos de pesquisa, que principalmente dão uma segurança ao produtor. Não basta plantar, você tem que plantar sabendo que mesmo com algumas intempéries em Mato Grosso do Sul, a gente convive com as intempéries climáticas, momento de seca, de grande estiagem, de excesso muitas vezes de chuva, e as variedades, as novas tecnologias levaram o Mato Grosso do Sul, além de aumentar em quase 80% a área plantada, crescer muito a produtividade. Nós em 10 anos, a gente pode dizer que nós crescemos na área de soja 10 sacos na média por hectare. Isso é fruto do quê? Tecnologia, inovação, cuidado que o produtor está tendo, e junto com isso o governo fazendo seus programas, um programa que incentiva aí todas as cadeias produtivas, um programa muito arrojado na área que o Eduardo toca hoje, que é infraestrutura, para poder, a produção requer infraestrutura, você precisa ter logística melhor, mais estradas, mais pontes de concreto. Hoje você não tem mais o pequeno caminhão, você tem um bitrem que transporta 60 mil quilos cada caminhão, então você precisa adequar a logística ao desenvolvimento do setor. E junto com isso, o Jaime desenhou muito bem um programa, primeiro um programa que é o Estado Carbono Neutro, que é o carro-chefe, que nós temos isso como um programa a ser perseguido por todos, para nós até 2030 conseguirmos neutralizar todas as emissões dos gases do aquecimento global. Acho que isso é uma parte importante que vem sendo feita. E junto com isso, um grande programa de incentivos, que o Mato Grosso do Sul muda um pouco o perfil. Você sai de um estado que era muito exportador da soja, do milho e das próprias carnes, para um estado industrializador, que industrializa, que agrega valor, que gera empregos. Hoje nós somos o terceiro em geração positiva de emprego, mesmo com pandemia. Nós somos hoje talvez o maior crescimento de PIB do Brasil, devemos ultrapassar 6%, 7% nesse ano. Isso é fruto de um grande trabalho que é feito com as instituições que representam o setor produtivo, com o diálogo que nós tivemos com as cadeias produtivas, para poder agregar valor aos nossos produtos e com isso gerar oportunidades. Não que a gente não queira continuar exportando as commodities que nós produzimos, nós queremos agregar valor a essas commodities, e esse programa de trocar impostos por emprego possibilitou a instalação de muitas plantas, muitos locais onde nós estamos tendo parques industriais extremamente relevantes. Recentemente, 2 plantas de etanol de milho, junto com o etanol vem os produtos, o DDG, que fortalece a cadeia produtiva de produção de carnes. Então, eu acho que é essa mudança de paradigma e principalmente o eixo central, Estado Carbono Neutro. Isso participa todas as secretarias e ele deve ser o selo de sustentabilidade que nós estamos buscando para a produção do Mato Grosso do Sul. Então, a gente fica muito contente. Desse lado aqui tem um parceiro, a ProSoja, que nós temos feito parcerias com eles para desenvolver essas ferramentas digitais que apoiam o setor produtivo. Junto com a federação, a gente desenvolve também programas específicos de trabalho. Então, é o governo, junto com o setor produtivo, buscando as ferramentas necessárias para desenvolver bem as cadeias produtivas. E a evolução é extremamente relevante. Primeiro, a confiança do produtor, porque no momento que você sai da safra 2014, 2015, de 2.128.000 hectares plantada para 3.750.000 esse ano, você vê uma evolução enorme de área plantada, de produtividade, de competitividade. Eu acho que é isso que direciona a produção no Mato Grosso do Sul e a gente fica muito contente
em participar do início desse novo plantio, mas em especial poder estar aqui com esses parceiros que ajudaram a construir uma política que tem feito um resultado extremamente positivo ao Mato Grosso do Sul. Tá certo, governador, e em especial nessas questões da sustentabilidade, do estado de carbono neutro, já posso dizer também que o Canal do Boi é um parceiro na divulgação de todo esse trabalho que é feito pelas instituições estaduais. E é por isso que daqui a pouco eu vou conversar com o Jaime a respeito desse assunto especificamente, mas falo agora com o Marcelo Bertoni, que o governador citou, né, essas ações que são desenvolvidas pelas instituições do estado, que tem trazido resultados, que tem contribuído para a produção rural e para todo o sistema agroindustrial de uma maneira geral. Eu quero saber do senhor quais são as estratégias que hoje são adotadas, que são aquelas mais relevantes para trazer esses mesmos resultados, em especial para a produção de soja. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o André, o governador, ao Jaime, ao Eduardo Rido, e também as demais autoridades que estão aqui presentes e quem nos está assistindo. Bom dia, boa tarde. Bom, são várias estratégias, né, Fabiano? Eu vou elencar aqui talvez duas que eu acredito que seja muito relevante. Uma delas é a aptidão do nosso estado hoje para a produção de soja e pecuária, aliado à ciência e à tecnologia, e os nossos produtores, que têm pego a ciência e tecnologia usado nas suas propriedades e mostrando realmente esses resultados que nós estamos vendo agora. E a segunda são as políticas públicas. Como o Reinaldo falou, as políticas públicas é muito importante, o Jaime tem feito um brilhante trabalho, o Eduardo também, melhorando as nossas estradas, as nossas pontes, e aí colocando essas pontes de concreto, é muito importante. Hoje a CEINFRA tem feito um belo trabalho aí, entregando para nós estradas em melhores condições, lugares que às vezes estavam esquecidos, né, não estava tendo acesso bom, hoje tem, para o escoamento das nossas safras. Também tem que lembrar da nossa querida ministra Tereza Cristina, que vem fazendo um belíssimo trabalho na agricultura, no Ministério da Agricultura e Pecuária, abrindo novos mercados e, mais importante, levando o que o produtor rural brasileiro faz melhor, produz mais e com sustentabilidade, mostrando isso tudo para o mundo inteiro. Esse é o mais relevante, acho que o mais importante que a ministra está fazendo. Lembrando, Fabiano, que a safra passada, 2020-21, nós tivemos um incremento de 18% na produção de grãos, totalizando 3 milhões de toneladas de soja, com 3 milhões e meio de hectares plantados. E aí já, graças à ciência e tecnologia, quero cumprimentar aqui as Embrapas e as nossas duas fundações, Fundação MS e Fundação Chapadão, e trazendo essas tecnologias novas aos nossos produtores. Eu tenho certeza que, se o clima ajudar, nós vamos superar esses números que hoje foram apresentados aqui, ou será apresentado pelo André. Obrigado. Tá certo, Marcelo. Dentro de instantes já o André vai trazer os números atualizados, tanto para a área ocupada com soja nessa campanha 2021-2022, as expectativas, quanto também aquilo que se espera em termos de produção. Já vou conversar com o Jaime e Eduardo, que estão aqui conosco. Também hoje nós temos um programa com plateia, uma plateia extremamente selecionada aqui no Agricultura BR. Mas antes de conversar com o pessoal que está aqui, nós vamos até Chapadão do Sul, na sede da Fundação Chapadão, onde nós temos, neste momento, as áreas sendo semeadas. Então, daqui a pouco, o pessoal está me confirmando aqui como é que está a situação lá em Chapadão. Dentro de instantes, nós já teremos essas condições de conversar com o repórter Vinícius Souza, que vai nos trazer um pouco das informações, e temos convidados também lá em Chapadão do Sul. Mas enquanto o pessoal vai ficando pronto, vou fazer o seguinte, eu vou conversar aqui com os secretários que estão presentes aqui conosco. Agora converso com o Jaime Verrucchi. E Jaime, o governador, há pouco, ele destacava dois pontos que eu considero extremamente relevantes. Um deles que está relacionado ao estado de carbono zero e também a sustentabilidade e gerar
mais trabalho e renda no Mato Grosso do Sul e não ser só um exportador de produtos primários, mas começar a dar uma ação diferente, trabalhar esses produtos. Como é que o Estado tem feito isso? Como é que a Secretaria tem conseguido atuar junto aos municípios? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde aqui o governador André Dobachi e Marcelo, representando nossos produtores, meu colega secretário Rídel. Acho que um ponto fundamental aqui, Fabiano, é a gente destacar a questão, acho que, da estratégia. Em 2015, quando o governador Reinaldo assumiu o governo, nós definimos uma linha de ação. E uma das linhas se chamava Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir desse momento, todo e qualquer projeto de expansão, que nós estamos tratando aqui de expansão agrícola, ele tinha que trabalhar na linha de desenvolvimento sustentável. E assim nós começamos, quer dizer, muita gente, olha, como é que vocês conseguiram, num curto espaço de tempo, incorporar a produção de grãos 1.200.000 hectares? Essa terra estava onde? Ela estava subutilizada. E aí é importante dar uma informação. Primeiro, sempre nós tivemos um foco muito forte na questão das áreas degradadas do Mato Grosso do Sul. Nós terminamos esse ano com 40% das áreas que estavam em uma situação de degradação severa, já foram reduzidas. Nós estamos aí com menos metade disso hoje que nós temos no Estado. Isso é importante, porque nós focamos dentro da ideia do Estado carbono neutro na questão de recuperação, um plano de conservação de solo e água. E esse é fundamental. Quando a gente fala em produtividade, melhoria de solo, nós temos que olhar nas condições de solo no Estado de Mato Grosso do Sul. E foi o que nós fizemos, focar muito no plano de conservação de solo e água. E com esse aumento de produção, nós avançamos em novas áreas, com características em termos de solo totalmente diferentes das áreas tradicionais. Então, esse é um outro ponto fundamental, que depois o Rídel coloca um pouco da lógica que nós estabelecemos sobre a questão da infraestrutura, que nós tínhamos lugar que nós já tínhamos produção e não tínhamos infraestrutura. E outro, nós colocamos infraestrutura para que a produção pudesse chegar nesses locais. E todo esse escopo, um dos principais problemas do Brasil, quando a gente olha a questão de emissão de carbono, praticamente 70% das emissões de carbono no Brasil decorrem de uso da mudança do uso do solo no Brasil. Então, essa é a questão fundamental quando a gente trabalha no Estado de carbono neutro. Então, nós temos que focar. E nós temos aí uma série de estudos com a Embrapa focando nessa estrutura, de como nós vamos medir toda essa questão do plantio direto, de todas as tecnologias já definidas para que a gente avance com a questão de política pública. Então, o Estado de Mato Grosso do Sul, nesse momento, a gente passa pelo momento salvo climático, quase uma situação de tempestade perfeita. Quer dizer, nós temos uma disponibilização de crédito, tivemos uma agregação de valor muito forte, como o Reinaldo bem destacou aqui, aí falar um pouco das cooperativas, nós tivemos um crescimento substancial do processo de implantação das cooperativas do Mato Grosso do Sul e a sua industrialização também, junto com essa agregação de valor, esse foi fundamental. Então, o Mato Grosso do Sul diversifica, muda um pouco a sua lógica em termos de produto final, produto agrícola, mas também agrega valor à produção. Acho que a grande questão é um Estado que, a princípio, é colocado como um Estado estabilizado em termos de produção, e a gente cresce praticamente 250 mil hectares de incorporação à produção. Então, acho que essa é a grande linha, crescer com sustentabilidade, produtividade e conseguir ter as políticas públicas de crédito, expansão industrial e de incentivo à agricultura através dos planos de conservação de solo, e a gente conseguir chegar no patamar que hoje nós estamos iniciando o plantio da soja no Mato Grosso do Sul. Tá certo, Jaime. Eduardo, a gente já vai falar. Eduardo tem um perfil bem interessante. Eduardo é produtor rural também, é biólogo por formação, não é, Eduardo? E daqui a pouco a gente conversa com ele, porque a gente vai falar agora um pouco também sobre pesquisa, sobre o trabalho que é desenvolvido no estado de Mato Grosso do Sul. São muitas instituições de pesquisa que temos por aqui, que contribuem para o desenvolvimento da agropecuária. Aí eu posso citar as Embrapas, posso citar também as fundações, Fundação MS e Fundação Chapadão. E é na Fundação Chapadão que nós vamos agora, vamos até Chapadão do Sul ao vivo, de lá nos traz informações. De lá, Vinícius Souza, que fala um pouco a respeito de como é que está esse processo de semeadura aí. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Daí, Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Daí, Vinícius. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no Agricultura BR, é isso mesmo, viu? Inclusive aqui atrás, ó, a gente já percebe esse maquinário. Deixa eu te contar, Fabiano, ele pode até fazer 40 linhas de plantio aí todos os dias, atingindo para mais de 100 hectares durante o trabalho diário. A coisa por aqui tá boa, viu? O plantio, o pessoal todo empenhado nesse trabalho. E claro que para a gente conversar um pouco sobre isso, a gente entender mais detalhes desse assunto, o Wilton está aqui do meu lado, ele que é o presidente da Fundação. Obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao canal do Boi. Vou começar te perguntando o seguinte, a expectativa para a produção 21-22. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, em nome do governador Reinaldo, cumprimentar todos
secretários presentes e boa tarde aos ouvintes do canal Agricultura BR. A expectativa dessa próxima safra, a gente vem de um ano com dificuldade climática a nível, na nossa região aqui especialmente, que a gente não tinha esse padrão de dificuldade e esperamos, com uma condição climática melhor, bater recordes de produtividade e é através da pesquisa que a gente vem melhorando nossas produtividades. O governador Reinaldo colocou muito bem sobre o aumento médio da produtividade por hectare nos últimos 10 anos no Mato Grosso do Sul. A nossa região também conta com esse dado. Depois da criação da Fundação Chapadão, nós temos um aumento de 1 saco por ano por hectare na média de produtividade da região. Então isso aí para nós é de extrema importância. A Fundação Chapadão aqui, a Fundação MS no sul do estado, contribuindo com o seu trabalho. E nós devemos muito isso aí ao incentivo do governo do estado, ao incentivo, ao reconhecimento do governo do estado na importância das fundações de pesquisa. Esse aumento de área plantada aí que foi colocado, essas áreas que antigamente se considerava que talvez não produziriam soja, hoje todas produzindo com altas médias de produtividade, pelo incentivo do governo do estado, através da pesquisa das fundações, que vem chegando nesses patamares e abrindo novas fronteiras agrícolas. Devemos também agradecer muito nossa parceria com a ProSoja, em nome do André Dobache, aí, muito obrigado sempre pela força, aí a gente agradece. A FamaSul, o Bertone também aí está sempre nessa parceria, e os municípios envolvidos na nossa região aqui. Hoje presente aqui com a gente o prefeito de Chapadão do Sul, em nome dele agradecer os prefeitos da região que também sempre estão presentes com nós aqui. E reforçando, a expectativa de ótima safra se o clima, se as condições climáticas forem favoráveis. A gente está vendo imagens aí ao vivo do plantio, já no início desse plantio da safra. E a gente estava conversando mais cedo, inclusive hoje numa participação no Bom Dia Produtor, a respeito das condições climáticas, que são fatores que estão preocupando bastante os produtores. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como que vocês estão se preparando para uma eventual estiagem prolongada. A gente já ouviu falar que talvez nesse ano a chuva fique realmente abaixo da expectativa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Na verdade, a gente na nossa região já vem há 2 anos aí tendo algumas dificuldades, não digo dificuldades, mas assim passando por alguns momentos um pouquinho mais de estresse hídrico, alguma estiagem, um veranico, e o produtor vem se adequando, se preparando, cada ano aprendendo um pouco mais. A pesquisa vem mostrando alguns caminhos a ser percorridos, alguns fatores que você pode amenizar o problema climático. O produtor de Chapadão do Sul vem se preocupando muito com a escolha de materiais, escolha de variedades que são mais tolerantes ao estresse hídrico, ciclos dos materiais que vão ser plantados, construir um perfil de solo com a fertilidade adequada, fazer um manejo de palhada também, que contribui muito na tolerância ao estresse hídrico. Então, isso a Fundação Chapadão, assim como a Fundação MS, vem trabalhando em cima disso para se amenizar esses problemas. Essa é a função da Fundação Chapadão, mostrar o caminho mais adequado para o produtor errar menos. O erro hoje custa muito caro, a gente sabe de um custo elevado de produção, então a Fundação Chapadão está aqui para fazer o produtor evitar os erros. Maravilha, Hilton, obrigado pela sua participação. Opa, beleza então. E também agradecer nossa parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, sempre presente aqui. Nós temos um alinhamento muito bom com todas as entidades de Chapadão do Sul, Ampasul, o Sindicato Rural, e eu acho que isso aí fortalece o agronegócio, não só da região, mas do estado inteiro. E a gente sempre busca esse fortalecimento do agronegócio. Muito obrigado a todos. Maravilha. Fabiano, daqui a pouco a gente volta com mais informações então a respeito do início do plantio aqui em Chapadão do Sul, município já quase na divisa com o estado do Goiás. Falei aqui no começo a respeito dessa máquina que está aqui atrás da gente, avaliada em mais ou menos 5 milhões de reais. Tem aí 40 linhas de plantio, uma capacidade operacional para mais de 100 sacas, aliás, para 100 hectares todos os dias. Fabiano, volto com você, daqui a pouco a gente continua por aqui.
Obrigado Vinícius. E olha, você falou de Goiás, eu estou vendo aqui as mensagens que vão chegando pelas mídias sociais. Já chegou de Goiás, já chegou do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Obrigado, Brasil, pela audiência. E falo com o Eduardo Riedel. Eduardo, agora há pouco, né, o Vinícius estava mostrando, Fundação Chapadão, trazendo esse destaque importante de como que esse trabalho é feito. E nós temos visto essa produtividade para a soja, para o milho, para o algodão, para as culturas que são desenvolvidas, para boi, para carne bovina, aqui no Mato Grosso do Sul, ela crescer ano a ano, e isso fazendo com que se tenha respeito aos fatores ambientais, se tenha todos os parâmetros sendo considerados. Como é que o Mato Grosso do Sul tem conseguido chegar a esse nível de desenvolvimento? É um dos estados que melhor tem esse desempenho e que mostram os dados do que vem ocorrendo no estado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Saudando aqui Jaime, nossos representantes, André Dobacho, Marcelo, ProSoja de FamaSul, nosso governador Reinaldo, toda a plateia que está aqui. É importante estar aqui, OCB, Sindicato Rural, IAGRO, Ministério da Agricultura, a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Sempre bom estar conversando sobre o agro aqui. Acho que o Jaime colocou bem as 3 grandes estratégias do governo, né, Fabiano? Infraestrutura e logística para dar competitividade. Agregação de valor, por um outro lado, que promove e induz mercado de uma maneira geral, gera emprego e renda aqui no Estado. E o terceiro, esse que você falou, crescimento com sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, o governador mencionou o programa Carbono Neutro do Estado até 2030. Isso vai acontecer na medida que a gente anda de mão dada com a ciência e a tecnologia, Marcelo mencionou isso. Não há que se falar em crescimento de produtividade sem absorção do conhecimento científico dentro da produção. E isso ajuda sobremaneira no balanço de carbono. Então, a gente, dentro da discussão de meio ambiente e sustentabilidade, a gente tem um vetor de preservação de água, o vetor da biodiversidade através das nossas reservas, parques e dos nossos biomas, e o vetor de balanço de carbono. E o balanço de carbono talvez seja aquele que o produtor tem a maior condição de contribuir na medida que ele vai adotando tecnologia, conseguindo desenvolver dentro da propriedade processos e procedimentos lá na ponta que otimizem essa relação entre o que entra na propriedade e entre o que é emitido dentro de todo o processo de produção. E isso está cada vez mais latente. Quando a gente olha um conjunto de máquina desse e o que é emitido de carbono a partir dessa operação, é muito menos do que 10 anos ou 20 anos atrás. O plantio direto talvez seja o grande vetor de preservação do nosso estoque de carbono e outras práticas, né, como pulverização, práticas agrícolas, material genético, tudo isso vai fazendo com que a produtividade aumente e a gente possa usar menos área. E o mercado vai ditar esse ritmo de crescimento. Então, eu acredito que o Mato Grosso do Sul está no caminho certo, o Estado, através de políticas públicas, fomenta a nossa área de pesquisa. Está aqui o Wilton lá da Fundação Chapadão, Fundação Maracaju, está aqui a Embrapa também, a nossa ciência aqui presente, junto com as universidades, compõe de mão dada com o produtor essa extensão para que a gente possa se tornar cada vez mais eficiente. Acho que é dessa maneira que a gente constrói crescimento com responsabilidade e de maneira sustentável. Tá certo, Eduardo. E olha, dentro de instantes aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, nesse lançamento do plantio oficial da soja de Mato Grosso do Sul, nós vamos ter o André Dobacho falando dos números, o que vamos esperar para essa campanha 2021-2022. Nós vamos falar sobre logística no Mato Grosso do Sul, sobre ferrovias e muito mais. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Plantio oficial da soja de Mato Grosso do Sul, campanha 2021-2022, a Agricultura BR, em programa especial, é claro, que é no Canal do Boi. E agora eu quero cumprimentar os nossos convidados que estão aqui no nosso espaço de eventos, o espaço gourmet do Canal do Boi, começando aqui os destaques pelas mesas que estão sendo ocupadas, poucos convidados, mas convidados muito especiais. Celso Martins, Superintendente Federal da Agricultura, um dos nossos convidados, o senhor Daniel Ingold, diretor-presidente da IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária, Vegetal e Animal do Mato Grosso do Sul, Alessandro Coelho, agora estou vendo o Alessandro aqui, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, também o Eduardo Campos, gerente de mercado de agronegócios do Banco do Brasil, Márcio Pereira, superintendente estadual
do Banco do Brasil em exercício, também aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui, trazendo aqui nas mesas, temos aqui o Celso Regis, deixa eu ver onde está o Celso. O pessoal vai mostrando aqui para você, o José Américo, diretor da J. Basso, que está aqui também, obrigado pela presença de vocês. Arley de Oliveira, da Embrapa Dourados, João Pedro Dias, nosso consultor de agronegócios aqui do Canal do Boi. E aí eu vou atualizando aqui, o pessoal vai me atualizando os dados. Obrigado pela presença de todos nesta tarde de terça-feira, dia 28 de setembro, dia do plantio oficial da soja. Bom, e o que eu sei é que você quer saber também os números, né, o que está esperando a ProSoja MS e as instituições para essa nova campanha. E é por isso que eu convido agora André Dobashi, presidente da ProSoja, a trazer esses números aqui em destaque no Canal do Boi, na Agricultura BR. André, por favor, fique bem à vontade, está aqui, fique à vontade para apresentar os dados. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Prazer novamente estar aqui com vocês, enaltecendo aqui um pouco da cadeia produtiva de soja no estado. É uma satisfação muito grande poder receber todos aqui, nossos convidados, falar da parceria do estado com o setor produtivo. É realmente muito satisfatório poder morar num estado como Mato Grosso do Sul, que tem em seu sistema produtivo uma palavra muito importante chamada alinhamento. Vale lembrar que o Mato Grosso do Sul não estaria no patamar onde ele está se não fosse todo o alinhamento do setor produtivo com o seu governo, com as suas associações de produção, com as entidades de financiamento, com os parceiros aí que nos apoiam nas tecnologias de semente, nas biotecnologias, os nossos parceiros de defesa sanitária, cooperativas, enfim, todos aqueles que já foram citados aqui pelo Fabiano e que fazem com que o Mato Grosso do Sul nos coloque nesse patamar de produção e de sustentabilidade que a gente vai. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco dos números que a ProSoja tem tirados do campo num acompanhamento sistemático que ela faz há mais de 10 anos com o projeto SIGA, um projeto de parceria do governo do estado com a ProSoja e o sistema FamaSul, onde nós estamos acompanhando o produtor dia a dia no desenvolver da cultura a campo. Isso é muito importante ser ressaltado, senhores, porque o nosso projeto SIGA, ele é um projeto de acompanhamento não só da cultura da soja, a gente faz todo o acompanhamento de uso e ocupação de solo no estado. Nós temos no projeto SIGA um imaginamento de todas as culturas que estão a campo, de toda aquela produção que a gente vai ofertar no futuro para o nosso estado. Então vamos mostrar aqui um pouco da nossa produção. Nós estimamos que nesse ano de 2021-22, o Mato Grosso do Sul tenha um aumento de algo em torno de 7% em sua área plantada. Isso é importante ressaltar que essas áreas de expansão, elas são sempre feitas em locais já antropizados. O Mato Grosso do Sul tem um trunfo muito grande nas mãos, que é a sustentabilidade em cima das áreas de expansão. Estava agora aqui falando com o governador, toda a expansão do Mato Grosso do Sul é calcada praticamente em áreas de pastagem, em áreas onde o próprio produtor está procurando aumentar a sua rentabilidade, melhorar o uso do solo e, assim, transformar o Mato Grosso do Sul num estado de carbono neutro, como bem disse o secretário Jaime, nos próximos anos. Além dessa área de 3.770.000 hectares que a gente estima para a próxima safra, nós estamos trabalhando com um índice de produtividade médio em torno de 56 sacos. Por quê? Sabemos que a safra passada foi uma safra recorde no Mato Grosso do Sul, graças a uma chuva que tivemos no mês de janeiro, que promoveu aí um bom enchimento de grãos ao longo do mês, de praticamente todo o mês de janeiro. É verdade que tivemos uma frustração na segunda safra de milho, mas a produtividade da soja ficou acima dos 62 sacos. E a gente não poderia trabalhar com essa mesma expectativa de produtividade, uma vez que seria mais prudente trabalharmos numa produtividade média em torno de 56 sacos, que é o que nós estamos estimando para essa próxima safra. Bom, dessa forma, vocês veem aí como o estado do Mato Grosso do Sul trabalha ano a ano para incrementar suas médias produtivas,
sem agressão ao ambiente de produção e trabalhando ano a ano novas tecnologias de produção. Vocês viram lá em Chapadão, no lançamento de plantio, lá na Fundação Chapadão, uma das grandes parceiras de pesquisa do produtor rural, máquinas de 40 linhas trabalhando, fazendo a semeadura da soja e tentando aí calcar produtividades cada vez maiores. Isso é tecnologia apoiada a campo. Vale lembrar que esse trator está conectado online e transmitindo todas as informações para dentro de um centro de processamento de dados, onde essas informações vão ser analisadas pelo técnico para cada vez melhorar o rendimento de plantio e o rendimento operacional da fazenda. Nesse slide, a gente pode comprovar como o Mato Grosso do Sul avança em suas áreas de plantio. Percebam que em 2009, a gente tinha essa área laranjada no estado, que não chega a 1.800.000 hectares de soja. Passando para a safra 2021, como vocês podem observar, o salto que o Mato Grosso do Sul dá, chegando aí ao patamar de 3,5 milhões de hectares no estado. Um aumento praticamente de 100% da sua área plantada, sempre em cima de áreas de pastagem, comprovando a sustentabilidade da soja sul-mato-grossense. Nesse outro exemplo do nosso projeto SIGA, vocês podem olhar como a soja avança em cima de outras culturas. No caso, em violeta aí está a cana-de-açúcar, e em laranjado é a expansão da soja. Então, no slide onde só tem o laranjado, é a soja da safra passada, e agora a soja que vai entrar no próximo ano. E aí, senhores, caminhando aí para os últimos slides, vale lembrar aqui de uma nova parceria que a AproSoja e a FamaSul faz com o governo do estado no sentido de orientar melhor os produtores quanto ao clima do Mato Grosso do Sul. Então, nós agora temos um novo boletim da casa, onde a gente vai soltar semanalmente toda a previsão meteorológica do estado e um acompanhamento aí do clima em todo o estado, com o meteorologista da Semagro, numa tentativa de orientar melhor os produtores quanto ao melhor timing de plantio, para prestarem atenção nas pulverizações e, assim, conseguir uma nova colheita com produtividade recorde no estado. Mais um boletim extremamente importante para nos pautar aí no estado é o boletim de oferta e demanda, onde a gente sempre coloca o que o estado produz e os nossos consumidores demandam de produto no estado. E como eu disse anteriormente, nós temos aí no site da AproSoja uma calculadora de custo de produção e do preço de comercialização da safra. Nesse ponto, vale lembrar que o produtor pode acompanhar semanalmente o avanço do preço na safra e como está sendo o escoamento de grãos na safra corrente. Além disso, a calculadora de custo de produção permite que o produtor impute seus próprios dados, colocando o seu próprio custo de produção e chegando aí à sua margem de contribuição no seu sistema de produção. Lembramos, né, que não estamos falando só de flores, porque ao mesmo tempo que o estado, que o produtor está experimentando novos patamares de preço para a soja e para o milho, nós também temos enfrentado um grande aumento de preço dos insumos, o que fez com que o custo de produção subisse de forma expressiva. E tudo isso você, produtor, pode acompanhar no nosso site, de acordo com a calculadora do custo de produção. Bom, esses slides mostram um pouco do nosso trabalho dentro da AproSoja, mas eu gostaria de falar aqui que nada disso seria alcançado se não fosse o que eu falei no começo, que é o alinhamento do setor produtivo com todas as esferas envolvidas na produção,
no estado. Nossos parceiros, a Bayer com biotecnologia, nós temos aqui as empresas de semente, nós temos a J. Basso, nós temos várias instituições, associações de produção e, principalmente, um alinhamento com o governo do estado que permite que a gente faça projetos de interesse ao setor produtivo. Um exemplo de demanda do produtor, tivemos há pouco tempo uma reunião de alinhamento com produtores do estado, Sindicato Rural de Campo Grande, Cidrolândia, nos procurou para falar de diversas ocorrências de roubos e furtos que estávamos tendo no setor, nos municípios de Campo Grande e Cidrolândia, e fomos prontamente atendidos aí pelo governo do estado com a criação da Deleagro, uma delegacia especializada em ocorrências rurais, aqui com o nosso delegado Matheus, que vai cuidar desse assunto para a gente. Mais um exemplo de alinhamento, mais um exemplo de que nós, produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul, estamos totalmente alinhados com todas as esferas da cadeia produtiva. Isso é um exemplo de como o Mato Grosso do Sul pode ir além, transformando aí até 2030, como diz nosso secretário Jaime, um estado carbono neutro, preocupado com logística e escoamento, como o nosso secretário Eduardo Riedel tem feito, atendendo uma demanda aí do setor produtivo que aconteceu há pouco tempo atrás, onde sentamos com o governador falando da importância das pontes de concreto. Ele prontamente nos atendeu falando: André, mapeie a ponte pelo SIGA, que a gente faz a transformação das pontes de madeira para pontes de concreto. E nosso secretário Eduardo Riedel prontamente atendeu nossa demanda, mapeamos o estado das pontes de madeira, passamos para o governo, eles prontamente atenderam a gente e a gente está assistindo aí a transformação dessas pontes de madeira para pontes de concreto. Isso mais um exemplo de como o alinhamento, o bom discurso pode realmente transformar a produção e alcançar patamares ainda maior. Muito obrigado a todos, tenham sempre um bom plantio, cuidem realmente da proteção de cultivos, que dessa forma a gente vai colher cada vez mais soja e milho no estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Tá certo, André, obrigado pela apresentação. Esse microfone é seu mesmo. Já que o André falou um pouco a respeito do site, do portal, lembro que essas informações, já falando a respeito da área ocupada com soja de Mato Grosso do Sul, estimativa de produção, já estão no portal sba1.com a partir deste momento. E olha, o André falou também, André, você falou a respeito da produção, falou das estimativas em relação às áreas a serem ocupadas. Indiretamente, você toca em dois pontos importantes e que mexem com o custo de produção do produtor em qualquer parte do país. Esse custo está muito ligado à logística. Governador, André, Marcelo. Vou primeiro direcionar a pergunta para André e para Marcelo, depois a gente vamos bater um papo entre nós aqui, porque mexe com a logística, mexe com o trabalho que o governo do estado tem feito em relação à ferrovia, em relação a essas pontes também que são tão fundamentais. André, antes de chegar na logística, você toca no assunto em relação à produtividade também. Nós temos uma estimativa inicial um pouco reduzida de produtividade, enquanto você explanava, produtor, telespectador, vai questionando a respeito dessa questão. Está dentro de uma média esperada para o início de safra, André, é isso? Exatamente. Nós temos aí duas questões que são importantes de serem levantadas aí, importante a sua pergunta. Essa média, ela é baseada no histórico de safra, então fica em torno de 56 sacos, e aliada ao novo boletim, que é, como eu disse, né, que a gente está lançando agora, juntamente com a Semagro e com a Famasul, o boletim meteorológico. Nós tivemos aí um estudo da meteorologista falando que o ano dessa safra 2021-22 vai ser um ano realmente de menos chuvas e as chuvas mais atrasadas. Quando a gente tem essa sinalização meteorológica, a gente já faz uma expectativa de produtividade dentro da média histórica, tendendo um pouco abaixo. E a gente vem calibrando isso ao longo do tempo. Um exemplo dessa expectativa que a gente faz no começo da safra é o que aconteceu, infelizmente, né, com a segunda safra de milho aí de 2021. Nós tínhamos uma sinalização de que seria um ano de menos chuva e de frio, né? Já tínhamos também um dado comprovado de que
a semeadura estava 28 dias atrasadas, então a gente já soltou uma expectativa abaixo da média histórica, em torno de 75 sacos por hectare. E, infelizmente, a gente, acompanhando o desenvolvimento da segunda safra de milho, revisamos 2 vezes essa média para baixo e ainda estamos esperando a finalização da safra de milho, da segunda safra de milho, que acontece agora, temos ainda produtores colhendo milho no estado, mas para dar a notícia aí dura, mas real, de que a segunda safra de milho foi ainda menor do que a gente tinha estimado, aí em torno de 50 sacos por hectare. Então, esse tipo de previsão é o que a gente busca, dar sempre a notícia mais fidedigna para o produtor, ainda que seja uma notícia ruim. Tá certo, André. Marcelo, você está na produção diretamente, sabe que um produtor tem visto isso nos dois lados, né? Tanto o agricultor que teve essa quebra na sua safra de milho, causada pelos fatores climáticos, quanto também de quem demanda, pecuária, também as cadeias integradas, como de suíno e de frango, que estão vendo os seus custos de produção dispararem, como o que ocorreu neste ano e também no último ano. Como é que você avalia o momento e como que vocês têm tratado essa questão? Bom, a gente tem visto que o momento é de delicadeza, depende da cadeia, realmente teve problema, como o André falou, no problema da safra do milho, a gente tem conversado com nossos produtores e pedido para eles que procure o Banco do Brasil, que também um parceiro nosso, produtor rural, tenha as portas abertas para essa renegociação, sentar e conversar sobre isso. Foi feito o pedido do governador e ele prontamente atendeu sobre o estado de emergência do nosso estado, então isso facilitou essa conversa dos produtores todos com os bancos e também com os armazéns, né? Foram feitas essas aberturas e a cadeia realmente está hoje com o milho um pouco mais caro e realmente sofrendo essas consequências da falta desse milho, que o André acabou de falar também, que vai ser menor ainda do que a gente estava esperando, né, André? Tá certo. Governador, vocês podem ficar à vontade para questionarem um ao outro, aí falando com o governador, com o Jaime, com o Eduardo, a respeito dos fatores logísticos. E há um ponto, né, antes de nós irmos, o pessoal está aqui me falando no ponto, nós vamos para Chapadão daqui a pouco de novo, e depois para Maracaju, mas antes disso, há um ponto de desenvolvimento no estado, que é o desenvolvimento da logística, principalmente na ferrovia, que vem como uma situação, um cenário que pode nos trazer uma vantagem competitiva muito grande. Governador, como que essa ação está sendo trabalhada no estado? Acho que a logística ela é fundamental para o desenvolvimento da competitividade. Os que competem com o produtor brasileiro, os países, principalmente Estados Unidos e outros países, têm uma logística muito mais competitiva. Qual que é o grande gargalo nosso? Avançar numa logística de escoamento das riquezas produzidas e da importação dos insumos também, até porque o custo de produção ele impacta tanto para você vender os produtos produzidos, exportar, como para a importação, principalmente dos insumos e dos fertilizantes que nós temos. Nós fizemos uma grande plataforma de investimentos do governo do estado, que são as rodovias novas, pavimentadas, pontes de concreto, e criamos um grande programa de portos no Rio Paraguai. A gente sempre olhou o Rio Paraguai de costas. Hoje você tem portos instalados lá na região de Porto Murtinho, que já consegue escoar parte das riquezas produzidas naquela região do estado. 3 pontos importantes agora para essa competitividade. A Bioceânica, ela é uma rota competitiva, quando ela finalizada e na sexta-feira validou a homologação da ponte pelo governo paraguai, então uma boa notícia, porque foi homologado lá e validado já pela equipe no qual o Jaime faz parte, e principalmente as 2 ferrovias. A primeira é a revitalização da Malha Oeste. Malha Oeste é a ferrovia que liga Bauru a Corumbá, e que agora, com essa medida provisória que o presidente Bolsonaro editou, permite o arrendamento. Isso vai facilitar muito investidores poderem investir nessa malha ferroviária que liga ao Porto de Santos. E junto com isso, a Malha Oeste, o ponto de conexão Campo Grande e Ponta Porã, e conecta com a Ferroeste. Ferroeste é um projeto desenhado pelo Paraná,
e por Mato Grosso do Sul, que é uma nova ferrovia que o nascedouro dela é Maracaju, porque ela é o ponto de conexão com essa malha oeste. Então nós teríamos ali 2 ferrovias se conectando, e que leva ao porto de Paranaguá. Em que fase que ela está? Na fase final do EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que ela vai olhar o melhor traçado, menos impacto ambiental, melhor competitividade na malha ferroviária, e conecta. Recentemente, nós assinamos ali com o ministro Tarcísio o ponto de conexão Dourados-Maracaju, já nessa nova modalidade, e eu não tenho dúvida que, feito esse novo eixo ferroviário, aumenta a competitividade da produção do Mato Grosso do Sul, porque é inconcebível você pensar que hoje 95% da produção sul-mato-grossense é transportada por caminhões que não têm uma competitividade, o custo é maior, o combustível subiu muito por uma precificação atrelada ao dólar que a Petrobras fez, principalmente nesse ano, e eu entendo que as 2 ferrovias se conectando, a bioceânica, que não é um projeto de curto prazo, mas a médio prazo, avançando como ela avança. Para você ter uma ideia, você sai de Porto Murtinho e vai ao Pacífico andando 1.414 quilômetros. É a distância praticamente que você leva para acessar daqui ao Porto de Santos ou ao Porto de Paranaguá. Então você tem uma diferença de competitividade muito grande. E o grande problema do Brasil é esse apagão logístico. Durante anos, a política demonizou as concessões, os arrendamentos, as privatizações, e isso atrasou a nossa competitividade. Agora nós estamos correndo contra o tempo. O governo do Mato Grosso do Sul fez a sua parte, posso dizer isso, Eduardo está aqui, a gente criou as condições, depois de praticamente 30 anos que o Estado não tinha capacidade de investir recursos do orçamento, da fonte 100 do Tesouro, em rodovias, em eixos rodoviários, em ponte de concreto, porque hoje o fundo rodoviário, que é o Fundersul, a metade ele é pago pela produção, quem produz, e a outra metade é pago pelo governo do Mato Grosso do Sul, que tira o ICMS e deposita no fundo. O outro investimento, que nunca existiu nesses últimos anos, nós transferimos recursos da fonte do Tesouro para a Secretaria de Infraestrutura, e hoje nós estamos com um volume de quase 3 bilhões e 800 milhões, sem ter que fazer empréstimo, porque senão você acaba endividando o Estado, e podendo ampliar eixos logísticos. Se você olhar o mapa de rodovias implantadas, quase 800 quilômetros, 160 pontes de concreto, recuperação de rodovias existentes, e principalmente as MS, que são aquelas rodovias sobre a responsabilidade do governo do Estado, porque tem muitas rodovias que são responsabilidade dos municípios, e os municípios também são sócios no fundo rodoviário. 25% da receita paga de Fundersul vai transferida diretamente aos municípios. Então, esse grande volume de investimento logístico, com certeza vai dar uma competitividade, atrelado, lógico, a esses eixos de exportação, tanto da bioceânica como das 2 ferrovias, que eu acredito que agora a medida provisória e o leilão, né, Jaime, provavelmente março do ano que vem, a gente já deve fazer o leilão na Bolsa, lá na B3, de qual a empresa ganhadora que vai fazer essa ferrovia Maracaju-Paranaguá. E ela muda todo um contexto de competitividade, porque não é só levar as riquezas produzidas por nós, que envolve todo o segmento produtivo. Nós somos importador de combustível, exportador de álcool. Nós produzimos muito álcool e exportamos. Isso tudo hoje é feito rodoviário. A hora que você colocar o álcool nos trilhos e trazer a gasolina e o diesel consumido, nós vamos ter um barateamento do custo do combustível aqui no Mato Grosso do Sul, porque esse custo de frete está embutido no preço. Então isso muda totalmente a forma de olhar uma visão logística no Estado. É o Estado fazendo os seus investimentos e esses 2 grandes eixos ferroviários. O porto de Porto Murtinho, hoje, você pode me perguntar, o Rio Paraguai hoje a navegação praticamente paralisou. Hoje sim, mas isso vai voltar. A questão climática, ela tem o ciclo.
ciclo das cheias, ciclo da seca, nós estamos vivendo um ciclo de seca agora, mas eu não tenho dúvida, o porto ali de Porto Murtinho, que já são 2, e já tem o licenciamento do 3º terminal portuário, ele vai permitir também uma melhor competitividade, principalmente naquela região ali do sudoeste. Então eu acho que esse é o grande caminho, é avançar num projeto logístico integrado, ferrovias, portos, revitalização de aeroportos e principalmente o acesso à bioceânica, que ele vai mudar muito o patamar da competitividade dos produtos aqui do Mato Grosso do Sul, mas não só do Mato Grosso do Sul. O centro-oeste brasileiro vai ter um olhar muito mais competitivo na hora que nós tivermos a viabilidade dessa rota bioceânica. Tá certo, governador Jaime Eduardo, gostaria que vocês complementassem. Eu sei que vocês estão muito envolvidos com esse processo. Bom, acho que, Fabiano, acho que a gente pode dar um exemplo. O governador relatou muito bem na questão da ferrovia. Nós estamos lá no município de Chapadão. Lá no município de Chapadão passa uma ferrovia que vem de Rondonópolis e vai até o Porto de Santos. Nós fizemos um esforço muito grande para que a gente conseguisse implantar um terminal no município de Chapadão e um terminal no município de Aparecida. Este ano, só no terminal ferroviário de Chapadão, serão exportadas 2 milhões de toneladas de grãos, mais o que é operado já com etanol, com a saída para o estado de São Paulo. E na celulose, da mesma forma, é Aparecida. Então, acho que o exemplo da Ferronorte já mostra o quanto que nós conseguimos transferir produtos do modal rodoviário para a questão ferroviária com redução de custo. Mato Grosso do Sul tem uma conta relativamente simples. 40% da nossa exportação sai para o Paranaguá. Então, quando a gente fala na Ferroeste, esse produto que já é exportado, ele vai passar a ser trabalhado pela Ferroeste. Quando nós olhamos para o Porto de Santos, que é a malha oeste, nós temos 30% total das nossas exportações pelo Porto de Santos. Assim como temos o Porto Murtinho, que não fazia nada há poucos anos atrás, e hoje já responde por 3, 4% das nossas exportações. Então, essa estruturação logística da ferrovia, ela vai trazer exatamente redução de custo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E lembrando, Mato Grosso do Sul hoje tem 50% do supermercado de exportação em chinês. Se nós pegarmos o sudoeste asiático, isso já vai para 62%. Então, o nosso grande mercado é asiático. Então, nós precisamos das saídas portuárias, sempre na lógica de sair com soja, mas sair com farelo, sair com carne e proteína. Então, acho que essa questão logística, essa questão de Chapadão do Sul, onde nós estamos fazendo lá o início do plantio, mostra muito claramente como funciona quando você tem um modal ferroviário disponível. Eduardo. Eu acho que o governador colocou muito bem um pensamento estratégico do Estado em relação à infraestrutura e logística, e isso tem permitido não só o crescimento em área, mas também essa capacidade de investimento que foi colocado pelo Estado, ela dá uma segurança muito grande ao investidor da industrialização dos produtos do agro. Quantas empresas que o Jaime atendeu, cooperativas, que vêm para o Estado em busca de apoio do Estado em infraestrutura para poder se instalar. E a gente prontamente tem essa capacidade de gerar o investimento. E podemos citar aqui algumas que vieram para processamento de milho para etanol, para moagem de soja, a indústria papeleira que chega forte no Estado também. Todo esse conjunto de industrialização, além de atraídos por uma política fiscal muito forte, ela também recebe do Estado a garantia de investimento em infraestrutura. E ela se sente confortável com isso. Uma indústria que se instala a 15, 20, 30 quilômetros do acesso a uma rodovia pavimentada, sabe que o Estado vai pavimentar o acesso a ela, pode duplicar, pode fazer uma ponte de concreto que permite eficiência na sua instalação. Então, o conjunto da produção fica cada vez mais competitivo com esse tipo de investimento que a gente vem fazendo no Estado, nos 3 modais, rodoviário, ferroviário e hidroviário. Eu acho que integrando esses modais e sendo arrojado nessa política de investimento, a gente consegue dar competitividade ao produtor e atrair a agroindústria. Tá certo, Eduardo, obrigado. E olha, essa logística, esse trabalho desenvolvido, aliado à gestão e também à pesquisa, traz os resultados no campo. Por isso que daqui a pouco eu já volto ao vivo aí, Vinícius, em Chapadão do Sul. Antes, nós vamos até outra instituição de pesquisa, a Fundação MS. Lá esteve o repórter José Cunha e conversou com Alex Meloto e falou um pouco a respeito do trabalho que tem sido desenvolvido por lá em relação à nova safra.
No centro-sul do estado, a Fundação MS atua como braço direito do produtor. Eu vou conversar com o diretor executivo da instituição, Alex Melotto, para saber dele como é que a Fundação tem atuado, contribuído com o trabalho dos agricultores com relação à expansão de áreas e também às adaptações às condições climáticas. De fato, esses são dois grandes desafios que o Mato Grosso do Sul inteiro enfrenta, né? A expansão agrícola nos leva a buscar regiões que tradicionalmente não eram exploradas com a cultura da soja. Então, isso ressalta ainda mais, reforça a importância da Fundação MS. O nosso trabalho consiste, basicamente, em montar unidades de pesquisa nessas regiões e entender, junto aos agricultores, quais são os principais desafios que a expansão agrícola nelas enfrenta. Então, é óbvio que se ter soja nessas regiões demanda ações diferentes do que em Maracaju, do que em São Gabriel do Oeste. Então, o nosso trabalho consiste basicamente e pontualmente nisso, entender a demanda do agricultor nessas novas regiões, e Mato Grosso do Sul é um paraíso para isso. Nós temos aí 10 milhões de hectares que podem ser ocupados com a cultura, tanto irrigada quanto não irrigada. Montamos unidade de pesquisa e vamos, ano após ano, safra após safra, entendendo e ajudando o agricultor a superar esses desafios que propiciem, obviamente, maior produtividade e redução de custos, né? O segundo desafio é a variável climatológica, que na agricultura ela é inteiramente dependente, né? É um fator que a gente mexe muito pouco, com exceção da água que a gente pode colocar via irrigação. Não tem como a gente prever quando vai chover, quando não vai, quando vai ter sol ou não vai. O que a gente procura fazer é ajudar o agricultor no posicionamento das variedades de soja. O mercado tem disponibilizado com bastante frequência novas variedades, biotecnologia embarcada nessas variedades, e o nosso trabalho é plantar essas variedades em diferentes regiões, em diferentes épocas, e mostrar para o agricultor, difundir o resultado que diga quando é melhor plantar o quê e aonde. Então, basicamente, o agricultor tem uma ferramenta poderosíssima de assertividade para o seu negócio. Devido a essas adaptações, dessas diferentes condições aí, o produtor tem esperado um pouco mais para plantar, né? Como é que estão esses preparativos, Alex? Exatamente. Essas novas regiões possuem uma janela hídrica um pouco diferente, né? Então, isso enseja num plantio um pouco mais atrasado, né? Isso, o primeiro preparo que o agricultor precisa é o planejamento. Ele tem que saber que, em plantando soja um pouco mais tarde, a lavoura de milho fica cada vez mais arriscada. Então, nós mesmos, em várias regiões do estado, não preconizamos o milho safrinha. Então, o produtor precisa focar na soja, mirar, buscar e executar uma boa lavoura de soja. Depois ele pensa na segunda safra, que pode ser explorado com boi, com pasto, com outras atividades, mas que ele não corra tanto risco quanto é o milho safrinha. E quais são as perspectivas da Fundação MS em relação aos números da próxima safra? Bom, o que nós temos visto aí nos últimos 10 anos é uma expansão de áreas frequente em Mato Grosso do Sul, né? Claro que a gente passa por diversos percalços ao longo dessas safras, especialmente no que tange a chuvas. No entanto, para essa safra que começa aí eu ouvi dizer que já tem gente, inclusive, plantando, né? A expectativa climática é de chuva regular, então a nossa expectativa é sempre de uma safra cheia. Um grande abraço ao Alex Melotto e toda a equipe da Fundação MS. E é lá de Maracaju que nós vamos para Chapadão do Sul, agora ao vivo. Por lá temos a equipe trabalhando, semeadura da soja. E Vinícius Souza nos traz outras informações. Vinícius? Oi, Fabiano, boa tarde para você mais uma vez, para quem está ligado aqui no Agricultura BR, é isso mesmo, viu? A gente segue acompanhando o trabalho a todo vapor aqui em Chapadão do Sul, já na divisa com o estado de Goiás, um município, inclusive, que tem um acesso logístico muito bom, e a gente segue conversando aí a respeito da produção da soja aqui na região. O Roberto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, está aqui do meu lado. Roberto, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao Agricultura BR, ao canal do Boi. Começo te perguntando qual que é o trabalho do sindicato alinhado aqui aos produtores para garantir boas produtividades com a soja em Chapadão do Sul. Boa tarde a todos. Cumprimentar o governador Reinaldo, ao Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul, André Delbache, presidente da ProSoja, o Eduardo Riedel e o Jaime Verrugo, secretário, e todos que estão nos assistindo. O sindicato está fazendo uma capacitação aqui na nossa região muito grande, porque, como foi dito aqui há pouco, uma máquina dessa que está transmitindo todas as informações para a sede da sua propriedade, mostrando plantio, quanta semente está caindo, enfim, todos os dados necessários, precisa ter um operador capacitado. Então, o sindicato aqui de Chapadão do Sul está muito focado nessa parte e nós estamos fazendo vários cursos, tanto de capacitação desse tipo de maquinário, como também
cuidado de plantio, de plantadeiras, de pulverizadores, enfim, todos os cursos que a gente pode fazer em parceria com o Senar. E também com a Fundação Chapadão, que está sempre conosco, e a Ampaçu aqui, muito presente. E como que tem sido esse contato com o produtor rural para garantir aí as boas produtividades aqui na região? Os produtores procuram a gente, está sempre informando como que nós podemos fazer, estamos fazendo, trabalhando dia a dia aqui com os produtores aqui da nossa região, para a gente conseguir. E Chapadão é uma terra abençoada, graças a Deus, nosso estado com essa produtividade que o André acabou de falar, que é a expectativa aí, a gente fica muito contente. E Chapadão está em pleno plantio, nós vamos fazer uma grande safra e pelo jeito hoje já está ameaçando chover aqui, eu acho que daqui a pouco vai, essa semente que nós vamos plantar, começar o plantio hoje aqui, já vai ser abençoada, já vai chover hoje, daqui uns 4, 5 dias nós já vamos estar em plena safra do plantio aqui. A gente está vendo as máquinas trabalhando aí, tem uma expectativa, inclusive, Fabiano, no aumento aí de produção de área plantada, aliás, de 5% a 7%, e a gente acompanha, aqui na região de Chapadão do Sul, a gente está acompanhando também os números da produção aí que estão sendo divulgados agora pelo pessoal que está todo aí ligado na participação. Aqui para a região de Chapadão do Sul, o que a gente pode falar das expectativas, do trabalho do sindicato? A gente vem percebendo que ano a ano a produção da soja está aumentando bastante aqui na região, né? Sim, nós temos conseguido produzir mais, nós conseguimos uma média muito boa esse ano. Teve produtor aqui que o milho foi muito bem esse ano, mesmo com esse verão que teve aqui. Então nós estamos muito contentes aqui e a Fundação Chapadão presta um grande serviço aqui, está expandindo áreas. Hoje nós temos plantio em Aparecida do Taboado, em Paranaíba, que são áreas que estão sendo abertas agora e tem todo o apoio. Os sindicatos estão todos apoiando a Fundação aqui para fazer uma grande safra esse ano. Maravilha, Roberto, obrigado pela sua participação. Conversei com o presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul. Fabiano, daqui a pouco eu volto conversando com o prefeito do município para a gente falar um pouco aí de algumas questões relacionadas, por exemplo, à logística do município, que é, inclusive, muito bem localizado. É com você. Tá certo, obrigado, Vinícius. Já estou voltando para aí. Antes, eu quero cumprimentar algumas pessoas que atualizaram aqui para mim agora. O Matheus Zampieri, delegado da Deleagro, que está aqui conosco, já foi até citado pelo André. Também o Fabiano Adorno, da Bayer. E o Jorge Luiz Ribeiro, ele que é da Caixa Econômica, Caixa que é parceira aqui do Canal do Boi. E olha, estamos chegando nos momentos finais desse programa especial de plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que os senhores, nossos convidados, fizessem suas considerações finais também aqui, para encerrarmos o dia de hoje. Vou começar pelo Eduardo Riedel. Eduardo, por favor. Só agradecer, Fabiano, a todos aqui presentes, dizer e deixar uma mensagem de otimismo, né, não só com a atividade da produção rural, da agropecuária, mas do estado de Mato Grosso do Sul também. A gente tem demonstrado ao longo dos anos a capacidade de dar suporte a toda uma estrutura produtiva que se montou e que se vislumbra extremamente otimista, né? Nós conseguimos aliar tecnologia, empreendedorismo, capacidade de produção e políticas públicas que somem e induzam a essa atividade que tem dado muito orgulho e muito resultado para o Brasil. Então a gente fica extremamente feliz, iniciando a safra 21-22, que a gente possa ter excelentes condições para expressar tudo aquilo que foi investido, tudo aquilo que a gente teve capacidade de desenvolver e inserir dentro das propriedades rurais. E o Brasil vai fazer sua parte. Eu acho que a gente tem buscado os mercados, deixar aqui o nosso reconhecimento à ministra Tereza Cristina também, que abre mercados, busca esse espaço, e a gente tem feito a parte nossa aqui no estado e o produtor dentro da porteira. Então, desejar sucesso, bons tempos, bons negócios e que a safra 21-22 corra da melhor maneira possível. E vamos acreditar no Mato Grosso do Sul, vamos acreditar no Brasil. Um grande abraço. Sempre, Eduardo. Jaime, por favor. Muito obrigado a todos. Quero primeiro comentar o André. André, parabéns pelo trabalho aí. Eu acho que o André falou uma palavra fundamental. Eu quero falar a todos os produtores rurais que estão iniciando esse crescimento de safra do Mato Grosso do Sul, incorporando aí mais de 200 mil hectares ao processo produtivo, que nós vamos continuar a linha do alinhamento entre setor produtivo, poder público, e com certeza as demandas, né, redução, continuam crescentes, mas que eles podem ter a confiança, a segurança que o governo do estado olha pelos produtores, para o desenvolvimento sustentável do estado, e nós vamos caminhar alinhados para uma boa safra, e com certeza, se o clima ajudar, teremos uma nova safra recorde do estado de Mato Grosso do Sul de soja. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Bertone, por favor. Bom, eu queria também parabenizar o André, o Canal do Boi, pelo evento aqui.
e dizer, só complementar uma informação que eu dei lá atrás, que na verdade todas as instituições bancárias estão sensibilizadas com o nosso problema da safra passada, inclusive a Caixa que está aqui e o Sicredi. E dizer para os nossos produtores rurais que eu tenho certeza que se tiver boa chuva, eles terão uma boa colheita. Então, eu desejo para eles um bom plantio, um bom período de chuva e uma boa colheita farta para nós aqui. Obrigado, Marcelo. Governador Reinaldo. A gente teve um grande crescimento, né, Fabiano, nesses últimos anos. E a gente sabe que isso, o produtor busca essas tecnologias, novas tecnologias disponíveis. Cresceu a área plantada, cresceu a produtividade, cresceu a produção do Estado, cresceu as oportunidades, e a gente só tem a agradecer a eles, aos produtores rurais, que buscaram essas novas tecnologias, ousaram nessas novas expansões, sabem dessa parceria com a ProSoja, com a Federação, programas específicos, ter essa sintonia de que Estado carbono neutro é um selo de competitividade a todos os produtos produzidos no Mato Grosso do Sul. Então isso tem que ser uma busca de todos nós, não só do governo, mas também do setor produtivo, porque ele vai dar um selo de sustentabilidade e competitividade aos produtos. Então, o que a gente deseja? Que tenha um ótimo plantio, né? Um bom plantio, uma farta colheita, que Deus abençoe aí a todo esse setor envolvido e contem sempre com o nosso apoio. Agradecer também vocês aqui do Canal do Boi, Agricultura BR, pelo programa, por ter essa oportunidade de a gente falar um pouco ao setor produtivo do nosso estado e principalmente pelos crescimentos. Eu não tenho dúvida, não é ser muito ousado. Nós falamos hoje de 3.800.000 hectares. Daqui 4, 5 anos, Mato Grosso do Sul vai estar plantando 5 milhões de hectares. E esse crescimento vem galgado com competitividade, com logística, com maior competição, com maior agregação de renda aos nossos produtores e a toda essa cadeia, e principalmente a industrialização. Eu acho que o caminho que nós estamos aqui é o caminho correto, é produzir, industrializar, agregar valor, vender, exportar as riquezas produzidas e ter competitividade também para a gente poder importar os insumos e ser cada vez mais competitivo. Então, parabéns aos produtores, ao setor produtivo representado aqui pela ProSoja e pela FamaSul, mas a todos os envolvidos, as fundações. Tive o prazer de estar em Chapadão a semana passada, assinando um convênio com a Fundação Chapadão, disponibilizando recurso público para eles poderem investir em pesquisa, inovação e novas tecnologias. E esse é o caminho. Quanto mais nós tivermos inovação, pesquisas e segurança ao produtor, cada vez mais a gente vai crescer a área e crescer a produtividade aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o nosso desejo é de um ótimo plantio e uma farta colheita a todo o setor produtivo do nosso estado. Um grande abraço. Obrigado, governador. André, por favor. Fabiano, claro que eu não poderia encerrar esse evento sem agradecer a vocês do Canal do Boi, agradecer a todos os nossos parceiros, a todos os presentes aqui, ao governo do estado, à federação. Mas eu gostaria de encerrar realmente fazendo um chamamento aqui para os produtores e dizer aqui, lembrar uma frase que meu amigo Eduardo Riedel falou para mim há muito tempo atrás, bem antes dele estar aí no governo. Ele falou para mim o seguinte, que o papel dos governos, de todos os governos, estadual, federal, ele não é de iluminar, ele é de apoiar. Quem ilumina somos nós mesmos. Eu estou fazendo um chamamento a todos os produtores rurais para puxar o protagonismo da produção para nós mesmos. Somos nós, produtores rurais, que devemos sempre inovar, pegar as pesquisas que a Embrapa, que as fundações de pesquisa validam a campo, colocar embaixo do braço e aplicar isso a campo, aplicar tecnologia, aplicar o cooperativismo, né? Usar de tecnologias que os parceiros trazem para a gente, usar das biotecnologias que tentam preservar o nosso ambiente, usar sementes de qualidade, preservar cada vez mais o ambiente de produção e conservar a fertilidade de solo, que vai com certeza comprovar o nosso protagonismo e reduzir e neutralizar as emissões de carbono na atmosfera, comprovando que a agropecuária intensiva
pode sim salvar o mundo, neutralizando as emissões de carbono. Então, por isso, eu gostaria de fazer um apelo realmente para que todos os produtores rurais, a partir de hoje e em toda a sua vida produtiva, lembre-se sempre que o protagonismo é nosso mesmo. Nós temos a missão de produzir cada vez mais e melhor para deixarmos o mundo cada vez mais sustentável. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os parceiros, ao governo que está aqui com a gente, à federação, a todos os nossos convidados aqui, a nossa diretoria lá na ProSoja e principalmente ao nosso produtor rural, que a cada vez mais está comprovando o seu sucesso no campo. Obrigado. Obrigado, André. Gente, a gente já vai encerrar. Antes nós vamos até Chapadão do Sul, afinal é lá que nós estamos tendo as máquinas trabalhando, a semeadura da soja. Vinícius Souza traz as últimas informações da Fundação Chapadão. Oi, Fabiano, estou aqui com o prefeito de Chapadão do Sul, obrigado pela participação do senhor. Queria que o senhor comentasse para a gente a respeito aí da relevância econômica da produção da soja para o município. É um prazer participar junto à ProSoja, FamaSul, Governo do Estado e aos produtores rurais de todo esse Mato Grosso do Sul, representados aqui pela Fundação Chapadão. A importância da produção da soja, principalmente em nossa região, em nosso município, é muito grande. É o fator gerador de dinheiro, de recursos, injeta na economia, e os municípios que são base da agricultura, principalmente a soja, são municípios que têm uma melhor distribuição de renda, que têm uma melhor condição de trabalho, e Chapadão do Sul não é diferente. Então, nós temos aqui uma importância bastante significativa e participar da abertura do plantio da soja, safra 21-22, para nós, como produtor rural e prefeito de Chapadão do Sul, é um motivo de muita alegria. Escutamos aqui as pessoas que nos antecederam, mas é uma safra que está sendo esperada pelo mundo todo. Nós estamos acompanhando que os estoques de grão no mundo estão bastante baixos, mas nós temos que ter uma preocupação. É um ano de laninha, onde o clima não é muito definido. Então, não podemos correr riscos, temos que plantar na boa, porque os insumos, nós temos dificuldades também esse ano de entrega e fornecimento de insumos. Chapadão do Sul, estamos aqui na divisa com Goiás, nós temos uma logística bastante boa através das nossas estradas, a MS 306, aqui agradecendo ao governador Reinaldo Azambuja, que fez a concessão dessa rodovia, que nos leva até o Porto de Santos, também a ferrovia, que hoje é da Ruma, a antiga Ferro Norte, que transporta grande parte dos grãos aqui de Chapadão e região, e do Mato Grosso também, que passam por aqui. Então, nós temos também o abastecimento da indústria esmagadora de Três Lagoas e algumas do estado de São Paulo, e muito que é produzido também é exportado. Então, a gente deseja que os produtores, nós tenhamos uma boa safra, uma safra de rentabilidade, que nós possamos ter o lucro, que o lucro do produtor rural, ele fica investido na região, ele gera emprego, gera renda, gera melhor qualidade econômica e social para a nossa população. Então, eu quero desejar a todos os envolvidos, as entidades, o governo do estado, aos produtores, que tenhamos uma excelente safra, uma safra agrícola de grande produção, porque os compradores estão aí batendo a porta e vai precisar da nossa safra também. Então, que Mato Grosso do Sul consiga, mais uma vez, bater um recorde de produção de soja. Com certeza vai bater, Mato Grosso do Sul sempre trabalhando muito bem. João, obrigado pela sua participação, viu? Um abraço para você, para todo o pessoal que está acompanhando a nossa programação. Fabiano, vou devolver o sinal para vocês aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, direto de Chapadão do Sul, onde nesse momento a gente pode acompanhar aí o início do plantio da safra 21-22. Um abraço para todo o pessoal aí. Obrigado, Vinícius. Um abraço para toda a equipe aí na Fundação Chapadão. Tem uma grande equipe trabalhando para fazer o dia de hoje, esse plantio oficial da soja. Obrigado aos nossos convidados que estão aqui participando do programa. Quem esteve aqui na plateia também. Antes de encerrar, eu aproveito para vou usar o termo, vou fazer um chamamento, um convite. Próximo dia 8 de outubro, nós temos um programa especial
aqui no Canal do Boi. É um programa de aniversário do programa Agricultura BR. Vamos falar sobre qualidade da carne bovina, que vai trazer informações sobre qualidade, como que o trabalho é feito no estado do Mato Grosso do Sul e principalmente como que isso tem ajudado a desenvolver o país. Então, fica o convite para quem está aqui, vai estar presente, e claro, para você que acompanha o Canal do Boi em todas as partes do Brasil. Desejo a todos uma ótima tarde, um excelente plantio. Vou encerrando essa edição do Agricultura BR com imagens lá de Chapadão do Sul, ao vivo, com o plantio oficial da soja. A todos uma ótima tarde e até mais!